As lições que os clubes brasileiros deixaram na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para o Brasil, a competição terminou quando o Fluminense foi eliminado pelo Chelsea por 2-0. Mas vamos parar para pensar um pouco. Você, torcedor do Fluminense mais otimista, você poderia imaginar que o seu time chegaria na semifinal dessa Copa do Mundo de Clubes? Agora a gente pode dizer que o Fluminense é um dos 4 melhores times do mundo, mesmo que você não concorde com os critérios, porque, afinal de contas, essa é a primeira vez que temos clubes do mundo inteiro reunidos no formato de 32 equipes, no formato Copa, que era o formato tradicional antes dessa bagunça que a FIFA fez para a Copa do Mundo de 2026. Então, sim, torcedor do Fluminense tem que estar com muito orgulho do seu time, porque foi muito mais longe do que a grande maioria de nós poderíamos imaginar. A grande maioria dos torcedores fluminenses é ótimo, os torcedores do Fluminense, que eles não imaginavam que o time poderia chegar tão longe. Poderiam até acreditar, poderiam até torcer, mas daí a projetar uma semifinal contra o Chelsea, para um time que até alguns anos atrás estava na segunda divisão, é algo simplesmente fantástico. A mesma coisa foi a campanha do Botafogo. Botafogo que caiu para o Palmeiras nas oitavas de final, mas venceu um gigante do tamanho do Paris Saint-Germain, o atual campeão da Europa, campeão da UEFA Champions League, um dos times mais poderosos do mundo, aqueles que muitos afirmam que é o melhor time de futebol do mundo nesse momento. Quando é que o torcedor do Botafogo imaginou que isso poderia acontecer? Esse mesmo torcedor do Botafogo que sofreu ao ver o seu time com tantos problemas de ordem financeira, problemas técnicos, com quedas de performance, com muitos torcedores questionando se esse time poderia ser competitivo ao longo dos anos. Tudo bem, teve a ajuda do John Textor e da sua SAF, e espero que a conta feche no futuro, mas pelo menos por enquanto a SAF do Botafogo funciona e isso resultou já num investimento que se pagou com a conquista da Libertadores. Mas independente de qualquer aspecto financeiro, técnico, funcional, o Botafogo fez uma Libertadores brilhante, fez Campeonato Brasileiro brilhante e fez um Mundial excepcional. Fato. Não adianta zoar com o torcedor do Botafogo, torcedor do Vasco, porque pior do que ser eliminado para o Palmeiras é não participar do Mundial. É ser o único clube do estado do Rio de Janeiro a não participar do Mundial de Clubes. No caso do Flamengo, é uma história parecida. Se bem que o Flamengo enfrentou um desafio muito maior do que ele, que é o Bayern de Munique, isso não diminui a grandeza do Flamengo. É um clube centenário, é um clube fantástico, é um time muito competitivo, mas não dá para comparar com um Bayern de Munique que há décadas vence tudo na Alemanha, é uma força do futebol, é uma das instituições futebolísticas mais poderosas do mundo. E ainda assim o Flamengo tem o seu jogo da Copa do Mundo de Clubes para chamar de seu, como o grande ato que o Flamengo fez nessa competição, que foi justamente vencer o Chelsea por 3-1. O Flamengo mostrou naquele dia não apenas a capacidade de jogar de igual para igual contra um clube europeu, mas também a resiliência, a capacidade de ser resiliente, a capacidade de aguentar sofrer e de também virar partidas que muitos considerariam que não seriam vencíveis diante de um resultado de infortúnio. Tem sempre aquele que vai dizer que o Chelsea não fez a parte dele, que entrou meio de salto alto, que não correu tanto. Eu até posso concordar, mas eu não vou me importar com isso, porque afinal de contas, os caras estavam jogando em condições de igualdade e é um torneio que vale do mesmo jeito para todo mundo. Ou você vai me dizer que o Chelsea não tinha interesse em chegar na final do Mundial de Clubes, tal e como fez. Eu chamo de Mundial de Clubes por convenção. Eu sei que é Copa do Mundo de Clubes, mas às vezes escapa, às vezes eu prefiro dizer que é dessa forma. E o Palmeiras? O Palmeiras que enfrentou esse Chelsea num jogo que quando perdeu, quando tomou o segundo gol, era um jogo de igual para igual.
E o Palmeiras também tem muito que se orgulhar da campanha que fez ao chegar nas quartas de final da competição. Ainda acho, apesar de todas as minhas ressalvas com o Abel Ferreira, ele é um dos melhores treinadores que nós temos no Brasil. Ele tem um time de futebol muito bem estruturado, muito bem planejado, com um ótimo esquema tático. Tudo bem, é outro time que se beneficia da grana da tia Leila, que está lá bancando tudo no Palmeiras. Eu tenho minhas dúvidas de onde isso vai parar quando o dinheiro acabar ou quando a tia Leila se cansar de colocar dinheiro no Palmeiras com um retorno comercial que pode ser relativizado. Na verdade, eu não tenho números, porque eu quero acreditar que a tia Leila está ganhando muito dinheiro na Crefisa com os clientes palmeirenses que agora estão pegando dinheiro emprestado com ela. Mas, pelo menos por enquanto, tem essa grana entrando, tem uma estrutura muito bem montada, tem organização de clube profissional, e isso faz inveja a todos os outros times da capital paulista, cito Corinthians, São Paulo, o Santos, que é do litoral, mas está dentro do eixo dos 4 grandes clubes do estado de São Paulo. Então todos eles, no final das contas, têm inveja do Palmeiras, têm inveja da tia Leila, têm inveja da organização do Palmeiras e do fato desse time ter alcançado as quartas de final do Mundial de Clubes. Eu ainda penso que o jogo contra o Chelsea era vencível, mas infelizmente não aconteceu. Espero que na próxima o Palmeiras tenha um pouco mais de sorte. Quem sabe finalmente ter aquela revanche do Intercontinental, agora temos que chamar de Intercontinental também, quando o Palmeiras perdeu para esse Chelsea. O futebol brasileiro deixou uma lição para os europeus. Deixou uma lição que é sim um futebol competitivo, que se não ficar esperto contra a gente vai lá e ganha, que tem que respeitar o futebol brasileiro sim, porque é o único futebol do mundo que consegue entregar competitividade, habilidade, improviso, capacidade de resiliência, capacidade de recuperação. Então, os europeus daqui para frente vão respeitar um pouco mais o futebol brasileiro. O mesmo senhor Mbappé que foi eliminado, humilhado pelo Paris Saint-Germain, jogando pelo Real Madrid, ele afirmou que o grande problema do futebol sul-americano é que aqui o futebol é de baixa qualidade, os times são pobres, a gente não consegue desenvolver campeonatos competitivos e com isso não conseguimos evoluir no esporte. Mais uma vez, Mbappé, onde está o seu Deus agora? Porque tudo bem, tem uma Copa do Mundo, tem 2 finais de Copa no currículo, mas é o cara do fala muito, né? O Mbappé tá virando muito um palestrinha, e muito menos um jogador de futebol. Então, torcedores de Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, sintam-se orgulhosos e felizes pelas campanhas que os seus times fizeram no Mundial de Clubes. Eu tô aqui salivando de inveja com tudo isso. Se o São Paulo tivesse competência, tivesse qualidade, tivesse organização, quem sabe estaria disputando esse torneio, mas isso não vai acontecer tão cedo no caso do São Paulo. Não vai acontecer tão cedo nos demais clubes, porque o Corinthians na pindaíba, né, com toda a desorganização, presidente envolvido com esquema de patrocínio de bet meio furado. Então, dificilmente o Corinthians vai ter time competitivo nos próximos anos. E o Santos, que virou refém do Neymar e do pai do Neymar, que também está com o Pires na mão, tem menos dinheiro porque veio da Série B e que corre o risco de ter mais um rebaixamento, sem falar nos problemas de transfer ban que o Santos tem, e isso outros produtores de conteúdo já falaram sobre isso, então recomendo que vocês visitem os canais de vídeos do Jorge Igor, do Vitor Sérgio Rodrigues, enfim, de uma galera que falou sobre o assunto. Então, pelo visto em São Paulo, o Palmeiras vai ser algo dominante pelos próximos anos. Corinthians, São Paulo e Santos não têm a capacidade de correr atrás. E no Rio de Janeiro tá tudo certo. Torço para que essa competição entre Flamengo, Fluminense e Botafogo estimule o Vasco a se juntar ao clubinho, porque foi triste, lamentável e pobre ver os torcedores vascaínos esquecidos no churrasco da Copa do Mundo de Clubes. E que bom que o futebol brasileiro nos encheu de orgulho nessa competição que ninguém dava nada para ela, mas que se tornou um atrativo muito interessante para o meio do ano,
no ano que é a véspera da Copa do Mundo dos Estados Unidos.